pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Eliane. Nós vamos para mais uma aula da disciplina Enfermagem e Pediatria do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel. Nós estamos falando atualmente da assistência de enfermagem na adolescência e hoje nós vamos falar sobre assuntos bastante complicados, porque nós falaremos sobre a saúde mental e o suicídio na adolescência, que infelizmente hoje é uma realidade muito forte. Bem, as mudanças, nos aspectos físico, emocional, social, influenciam muito no comportamento do ser humano, principalmente no adolescente. Isso pode, sim, afetar a saúde mental. Inclusive, é totalmente possível que essas alterações gerem dilemas existenciais. E a atenção profissional é essencial. Então, nós, enquanto profissionais de enfermagem, profissionais da saúde, somos pessoas essenciais para observar, perceber e reduzir os danos causados a essa pessoa. Tá? E os adolescentes por si só, como nós temos visto nas últimas aulas, são mais vulneráveis a esses problemas mentais, devido à fase de vida que eles estão passando. Então, quais são os fatores desencadeadores, dos problemas mentais na adolescência? Geralmente, o desemprego, conflitos familiares, lares desfeitos, o desejo de uma maior autonomia ou o desejo de realizar algo que não consiga, uma maior exposição ao estresse, seja ele em ambiente escolar ou ambiente familiar, a exploração da identidade sexual, que hoje tem sido muito falado, a falta de qualidade doméstica, de vida, o envolvimento precoce com álcool e drogas, isso está muito ligado também ao fator socioeconômico e cultural, a pressão para integrar, a fazer parte de certos grupos e ter certos tipos de padrões de comportamento, problemas de relacionamento com os pais, professores e colegas, aqui entra também o bullying, o maior acesso ou maior disponibilidade aos recursos ou uso de tecnologia, porque hoje a tecnologia também influencia, na saúde, as vítimas de bullying ou de exposição à violência, inclusive incluindo as agressões familiares em relação aos pais. A influência da mídia, quanto à posição social, padrões estéticos, questões de discussões e escolhas de gênero também. As condições socioeconômicas, a exposição aos estigmas e aos preconceitos, a discriminação social de gênero, a exclusão ou ausência de serviços de suporte de qualidade, uma doença crônica, o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, uma gravidez indesejada, casamentos prematuros. E o bullying, gente, o bullying é algo sistemático, é algo repetitivo, são atos de violência física, psicológica, intimidação, humilhação, xingamentos, a agressão física de uma pessoa ou de um grupo contra o indivíduo. E quanto maior o número de pessoas que realiza esse tipo de agressão contra uma única vítima, maior é o dano psicológico causado a ele. Então, parar com o bullying é uma das primeiras ações para prevenir problemas mentais e o suicídio na adolescência. Então, assim, os jovens e os adolescentes, eles são mais frágeis, e eles se tornam vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais, Nós já falamos em algumas outras aulas sobre depressão e, às vezes, erroneamente, acha-se que os adolescentes não estão propícios à depressão e muito pelo contrário. Os adolescentes, ultimamente, têm sido alvos, muito frágeis da depressão. A saúde mental dos jovens, os dados sobre saúde mental de jovens e adolescentes no Brasil e no mundo têm servido como instrumento de alerta. Por quê? Os responsáveis têm visto a necessidade de tomar uma posição, tomar uma situação que possa reverter essa situação em tempo, pois, infelizmente, o suicídio é hoje a terceira causa de morte em adolescentes no Brasil e no mundo. Então, o impacto, do desempenho da saúde mental no adolescente é muito grande. Então, nós, enquanto profissionais, temos que observar, porque o abuso de álcool, de drogas e o comportamento violento é sinal de que algo não está bem. A Organização Mundial de Saúde já anunciou que a maioria dos transtornos que afetam os adolescentes e os jovens tem o diagnóstico, aliás, não tem diagnóstico e geralmente não é tratado. E isso é muito perigoso, tá? Porque no Brasil, a relação entre os casos de problemas mentais e o suicídio está muito grande.
né? Então, hoje no Brasil, o suicídio está em terceiro lugar como principal causa de morte de jovens de 15 a 19 anos. Então, é um número muito grande, né? É a terceira causa de morte. Então, quer dizer que são muitas mortes por dia, por mês, por ano, por hora. Então, assim, as doenças mentais geralmente afetam 1 a cada 6 indivíduos de 10 a 19 anos, né? Os adolescentes. Essas condições de saúde mental representam 16% de todas as incidências de doença nessa faixa etária a nível mundial. E a maioria dos adolescentes não recebe nenhum tipo de assistência ou tratamento. E a depressão é uma das principais causas de transtornos e também de incapacitação entre jovens e adolescentes, tá? E a maioria dessas doenças, elas perduram até a vida adulta, que vai trazer instabilidade mental, física, emocional, pode desencadear outros fatores, como por exemplo depressão pós-parto ou outras patologias também. E quais são os sinais e sintomas, né, que o adolescente, o jovem adolescente, a criança, vai apresentar? A insônia, a ideação suicida, né, a tristeza, o humor deprimido, o afastamento dos amigos e dos familiares, uma quebra brusca, né, do desempenho escolar, irritabilidade, agressividade, falta de motivação pela vida ou desinteresse pelo futuro. Tá? E em relação à depressão e ansiedade, a Organização Mundial de Saúde nos diz o quê? Que todos os problemas de saúde mental geralmente começam aos 14 anos, né? E problemas como a depressão e a ansiedade pode levar ao desenvolvimento de outros quadros clínicos, que inclusive podem levar a outros sintomas ainda mais graves. O padrão cerebral de resposta negativa e a adoção de comportamento inseguro, né, em relação às expectativas futuras, são os aspectos que mais influenciam o surgimento dos transtornos mentais nos adolescentes. Por quê? É a fase deles de insegurança. Então, isso não pode ser tratado à toa, não pode ser tratado como se não tivesse importância. O uso excessivo de eletrônicos, que hoje, gente, infelizmente também tem sido causa de fatores emocionais e mentais, né, de doenças emocionais e mentais em adolescentes. Por quê? 50% dos adolescentes hoje são viciados em dispositivos móveis. 59% dos pais concordam que os filhos são viciados. E há sim uma preocupação até mesmo dos próprios filhos sobre o excesso do uso, né, desses dispositivos. E 72% dos adolescentes e 48% de pais que participaram de uma entrevista sentem a necessidade de responder imediatamente às redes sociais. Então, quer dizer que 72% dos adolescentes hoje têm uma vida que não é real. A maior parte do tempo eles estão em mídias sociais, eles estão na rede social, eles não estão vivendo o mundo real. 69% dos pais e 78% dos adolescentes verificam os dispositivos pelo menos uma vez a cada hora, né? E isso aí é o mínimo. Uma outra patologia também que pode ser desenvolvida, pode aparecer na adolescência, é a esquizofrenia, que é um transtorno mental grave, que pode resultar da combinação de outras patologias e outras manifestações. Inclusive, a esquizofrenia, ela vai ter episódios de alucinação, delírios, né? Uma ideação prejudicada, né, dos pensamentos, uma fala desordenada, um comportamento extremamente anormal. Necessita de tratamento para o resto da vida. Tá? E o diagnóstico precoce e o tratamento correto é que vão controlar os sintomas antes que as complicações se tornem mais graves e levem essa pessoa até cometer um ato de violência contra si própria ou contra outra pessoa. Tanto na esquizofrenia como nos outros transtornos, as manifestações começam por alterações comportamentais. Então, os adolescentes, os jovens que têm esse perfil de dificuldade de atender, de obedecer, de seguir as orientações, eles devem ser observados quando isso exacerbar de certa forma. Lembram que eu falei nas aulas anteriores que o adolescente, às vezes, ele pode até se recusar a aceitar o próprio tratamento? Tudo isso deve ser observado. E, infelizmente, né, o resultado dessas patologias é o suicídio, que hoje é a terceira causa de morte na adolescência. E a tentativa, né, de suicídio é a principal causa de emergência psiquiátrica nos hospitais hoje. Tá? Nos últimos 10 anos, tem aumentado muito as taxas de tentativa de suicídio e as taxas de suicídio. E 98% das pessoas que cometem suicídio aparentaram antes, né, um transtorno mental.
especialmente em relação ao humor, né? Depressão ou bipolaridade. Mais de 70% das crianças e adolescentes hoje têm transtorno de humor grave e não apresentam diagnóstico, né? Quem dirá um tratamento. Em média, um único suicídio afeta outras 6 pessoas, porque pais, avós, familiares, amigos, esse é o valor mínimo, porque existem irmãos, existem famílias maiores. E muitas vezes o suicídio ele é omitido pela família porque a família teme o preconceito, né? E como lidar com essa questão que é tão difícil. O jovem que tem o suicídio, gente, como a única solução para o problema, ele necessita ser observado de perto. Então, na sua unidade de saúde ou no hospital em que você trabalhar, que você perceber um jovem que está em risco de suicídio, atue, sinalize, né? Porque a morte para eles é um alívio. Não ache que suicídio é covardia ou ato de desespero. É um ato de busca de alívio da dor e sofrimento. 90% dos jovens apresentam algum transtorno mental, né, no momento do suicídio. E 50% destes jovens já estavam apresentando há pelo menos 2 anos e muitos deles não receberam atenção. Então, geralmente eles apresentam agressividade e desesperança contra si próprios e contra os próximos. Isso é um pedido de socorro implícito, né? E para que possa observar quais são os comportamentos de risco. Envolvimento em esportes radicais sem técnica ou sem equipamentos adequados. Ali a pessoa está colocando a si própria em risco, né? E são sinais, são as primeiras tentativas, dirigir embriagado, o abuso de drogas, né? Atividade sexual promíscua, brigas constantes, envolvimento com gangues, tudo isso são formas de tentativas prévias de suicídio. E assim, atualmente existe uma série se chama 13 Porquês, que fala sobre suicídio. E eu encontrei isso aqui na internet e achei muito legal, que são 13 respostas de mitos e verdades. Então, o bullying não afeta a cabeça dos adolescentes. Mito, gente, bullying é algo muito sério. Bullying não é brincadeira. Adolescente não se mata. Também é um mito, porque como nós já vimos aqui, suicídio é a terceira causa de morte em adolescentes em todo o mundo. Quem ameaça que vai se matar, faz isso só para chamar atenção. Mito. Gente, quem ameaça está pedindo socorro, então não considere como algo inútil. Preste atenção. 4. Uma verdade. Internet demais faz mal para a saúde mental. Muito. Inclusive porque existem comunidades que estimulam e incentivam o suicídio. O suicídio está aumentando entre adolescentes? Verdade, muito. Nos últimos 30 anos, especialmente de 10 anos para cá, o número de suicídios em adolescentes tem aumentado muito. Sexta verdade, existem na web sites e aplicativos que incentivam o suicídio? Sim, e recentemente nós tivemos até o caso da baleia azul, lembram-se? Sétimo, postar fotos sobre comportamentos suicidas pode aumentar o risco de suicídio de outras pessoas? Verdade, porque isso pode estimular a mente da pessoa no intuito de desenvolver a sua ideia e acreditar que realmente suicídio é a única saída. 8. Mito. Não devemos falar sobre suicídio. Gente, isso é mito. Nós temos que falar. Se você observar o pedido de socorro implícito de alguém, converse, ofereça ajuda. Busque ajuda profissional se você não se achar capaz de ajudar essa pessoa. 9. Mais um mito. A causa do suicídio é sempre única. Não. Existem vários fatores que levam a pessoa a isso. E lembrando que o suicídio é a busca desesperada pelo alívio da dor. 10. Também um mito. Ideias de morte são coisas de adolescente? Não. 15% dos adolescentes brasileiros apresentam ideação suicida. E não é um pensamento comum. Não é comum para ninguém em nenhuma fase da vida a ideação suicida. 11. Se cortar de propósito também é coisa de adolescente? Mito, não. Se machucar intencionalmente também é um pedido de socorro. Mais uma verdade. 12. Depressão é o transtorno mental mais comum entre as pessoas que cometem suicídio? Sim. E como eu falei, vou repetir. Quem comete suicídio está buscando o alívio da dor. E 13. Depressão tem tratamento. E a maioria dos suicídios poderiam ser evitados se as pessoas buscassem auxílio psiquiátrico? Verdade. E se a pessoa por si só não puder buscar sozinho, ajude, perceba, não desconsidere. Certinho, galerinha? Então, dúvidas, me chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.